A via glicolítica, para ocorrer, ela precisa ser alimentada. Então, nós partimos lá de glucose e vamos até o piruvato, né? No entanto, para isso acontecer, você precisa pensar em disponibilizar o substrato para a via metabólica. As vias aferentes da via glicolítica são as vias que dão suporte de fornecimento para a célula poder executar a via glicolítica a partir de glicose para a formação do piruvato. Então, nós estudaremos agora as principais vias aferentes da glicose, de glicose para a via glicolítica, né? E depois estudaremos um pouco sobre a diferença entre a intolerância à galactose, que é algo novo para nós agora, e é diferente da intolerância à lactose, que nós já estudamos na Bioquímica 1. Então, começando pelas vias aferentes, né? A principal fonte imediata de glucose para a via glicolítica interna do corpo é o glicogênio, no caso dos animais, e o amido, no caso dos vegetais, né? Então, esses polissacarídeos são a base para o início do processo acontecer. Com a ação de uma enzima chamada fosforilase do amido ou do glicogênio, e essa enzima, então, cliva, hidrolisa a ligação entre a ligação glicosídica em uma extremidade não redutora do polissacarídeo, e isso, então, libera, né, dessa reação uma molécula de glicose 1-fosfato. Depois a fosfoglucomutase faz a transferência do grupamento fosfato do carbono 1 para o grupamento 6. E aí reparem que você já tem a glucose 6-fosfato, né? A glucose já ficou para trás, né? Porque quando você hidrolisa essa ligação glicosídica lá da extremidade não redutora, você já produz um açúcar fosforilado. A fosforilase já faz esse processo, né? Então aí pula essa etapa da exoquinase, que não é necessária quando o açúcar vem da reserva de glicogênio ou de amido, mas precisa da fosforilase do amido ou do glicogênio para desencadear esse processo. Uma outra fonte importante de fornecimento de energia para alimentar a via glicolítica é através do açúcar sacarose, que pela clivagem, pela hidrólise dessa ligação glicosídica, da ligação glicosídica desse disacarídeo, né, pela sacarase ou invertase, então ocorre a quebra dessa ligação e a disponibilidade de glucose e de frutose para que a via glicolítica seja alimentada por esses dois açúcares, glucose e frutose. A glucose, nós bem sabemos, vai ser o substrato da exoquinase, vai seguir o fluxo convencional. A frutose, ela pode seguir uma rota via exoquinase em tecidos extrahepáticos, como substrato da mesma exoquinase, né? E aí vai formar a frutose 6-fosfato e segue na via glicolítica. Ou ele vai ser substrato pela frutoquinase no fígado, lembrando que então no fígado nós não temos a isoenzima exoquinase, nós temos quinases que são específicas para cada açúcar, glucoquinase, frutoquinase. Então aqui no fígado a frutoquinase vai converter frutose em frutose 1-fosfato, e depois essa frutose 1-fosfato vai ser quebrada pela aldolase diretamente para gliceraldeído e de hidroxiacetona. Então aqui nós temos uma aldolase diferente que não precisa da
bifosforilação da frutose para que ocorra a quebra, né? Aquela simetria que nós comentamos necessária para ocorrer a quebra da frutose em duas trioses, né? Pela ação desta aldolase, esse processo é dispensado, não é requerido, né? Então ela consegue fazer a quebra direta do açúcar já da frutose com apenas um fosfato e já libera gliceraldeído, só que não é o gliceraldeído 3-fosfato, o gliceraldeído, né, porque só tem um fosfato, né, e esse fosfato foi parar na dihidroxiacetona. Então, dihidroxiacetona, fosfato e gliceraldeído. Daí o gliceraldeído precisa de mais uma etapa, né, enzimática. Receber mais um fosfato vinda do ATP a partir da triose quinase, que vai aí sim produzir o gliceraldeído 3-fosfato, que vai seguir na via glicolítica em direção ao piruvato. A manose é um açúcar que também é reconhecida pela exoquinase, e uma outra importância, principalmente para insetos, é a trialose, que é o açúcar de transporte, né, a forma de transporte e armazenamento de açúcar nos insetos. Eles usam muito, de forma muito intensa, a trialose, porque é um açúcar que confere, inclusive, criopreservação. É um açúcar que evita a formação de cristais, então isso auxilia esses organismos a se ajustarem e aclimatarem em diferentes temperaturas sem sofrerem danos letais. Então, ao mesmo tempo que um açúcar é muito utilizado na criopreservação, pela característica dele possibilitar isso, como também é utilizado como fonte de energia, e aí será então acionado ou hidrolisado pela trialase, que vai fazer a quebra desse açúcar para a formação de glucose. A trialose ela tem na sua constituição apenas glucose. E a lactose ela sofre ação da lactase intestinal, aqui sim, né? A lactase lá no intestino vai quebrar a lactose e produzir glucose, que vai contribuir diretamente para a via glicolítica, normalmente, mas ela vai produzir galactose também, né? E essa galactose precisa seguir uma rota, que é diferente para chegar lá na glicose, 6-fosfato, tá? E é essa via que a gente vai estudar agora, porque ela envolve a uridilação de açúcar. Inclusive, esse processo de uridilação de açúcar foi estudado de forma bastante intensa por um pesquisador argentino chamado Luiz Leloir, e ele foi o único prêmio Nobel que a América Latina já teve. Todos os outros, de todas as outras áreas, nunca foram daqui, do sul, sempre do norte. E o único da América Latina a ser premiado com o prêmio Nobel até agora, e foi em função justamente da descoberta do processo, da revelação em detalhes do processo de uridilação de açúcares. Obviamente que quando ele descobriu isso, ele mesmo nem podia imaginar da relevância que isso teria, mas com o tempo foi se percebendo que esse processo que ele estudou e revelou, ele não era apenas uma etapa em uma via metabólica apenas. Então se revelou ser um processo muito intensamente utilizado pelas células vivas, esse processo de uridilação de açúcares. Tá? Antes disso, só para
fecharmos um pouco lá a ideia lembrarmos um pouco a ideia, isso já foi trabalhado na Bioquímica 1, mas para relembrar, né? Então, a extremidade não redutora, esse aqui é a ponta não redutora, e é esta ligação glicosídica que é quebrada pela fosforilase do glicogênio do amido, né? E quando isso ocorre, já automaticamente é inserido um fosfato na glucose liberada. E aí então forma glucose 1-fosfato. Né? E sobra, né, todo o resto da molécula, que agora tem nesta molécula aqui, a sua extremidade não redutora. Então, é essa molécula aqui agora que se tornou, né, a extremidade não redutora do açúcar, porque esse açúcar aqui já foi liberado, né, da estrutura, porque ocorreu a hidrólise. E lembrando que as ligações alfa-6, elas requerem uma etapa diferente. Então, a fosforilase do glicogênio, ela vai rompendo essas ligações, né? E liberando os açúcares aqui, ó, tá vendo que eles estão já individualizados aqui, né? Então vai rompendo, até que diste 4 açúcares de uma ligação alfa-6, que é um ponto de ramificação do açúcar, né? Quando chega nessa posição de 4 açúcares para a ligação alfa-6, aí entra em ação uma atividade da mesma enzima, que é a atividade de transferase. Então, esta atividade de transferase da enzima, ela vai pegar esses 3 açúcares aqui, ó, e deslocar para ficarem ligados a esse açúcar de baixo, a esta extremidade não redutora de baixo. Então veja que ocorreu o deslocamento aqui, né? Nessa representação aqui, ocorreu um deslocamento desses 3 açúcares para ficarem ligados aqui, ó, a essa outra extremidade não redutora. Isso ocorre por quê? Porque a enzima tem uma atividade de glucosidase alfa-6, ou seja, ela consegue quebrar esta ligação e com isso liberar a glicose que está marcada em vermelho. Mas ela só consegue fazer isso se não tiver outros grupos ligados aqui, ela tem que estar livre. Então a enzima consegue fazer essa clivagem desde que a molécula esteja apenas com esta ligação. Uma vez concluído isso, então agora o polímero está novamente linearizado com ligações alfa-4 para continuar o processo de hidrólise pela fosforilase convencional, fosforilase do glicogênio. Tá bom? Voltando lá à questão da galactose e da uridilação dos açúcares. Então, a galactose, inicialmente, ela é fosforilada pela galactoquinase, lá no fígado, né, formando o galactose 1-fosfato. E, em seguida, essa galactose 1-fosfato, ela serve de substrato para uma enzima que tem um nome comprido, e aqui a gente chama ela apenas de uridiltransferase, mas ela é UDP, glucose, galactose 1-fosfato uridiltransferase. Então, essa enzima, a uridiltransferase, ela faz uma troca, né? Ela pega uma molécula de UDP glucose e troca a glucose que ela tem pela galactose que está entrando, trazida pela enzima, ligada pela enzima. Então a enzima, ela liga essas duas moléculas. Quais são as duas moléculas? UDP-glicose e galactose 1-fosfato, ela liga em si essas duas moléculas, e uma vez que essas duas moléculas estão ligadas à enzima, a enzima consegue, enzima uridiltransferase, a uridiltransferase então consegue
trocar a glucose que está ligada ao UDP pela galactose que estava livre. E aí então ocorre a formação de um complexo UDP-galactose, que está mostrado aqui, UDP-galactose, né? Então está aqui a estrutura do UDP, da uracila difosfato, né? Uracila difosfato ligada a uma galactose agora. Tá? Então formou-se UDP-galactose. E quem sai desse processo é uma enzima que faz um trabalho bem complexo. E quem sai desse processo da troca é a glucose 1-fosfato. Glucose 1-fosfato. Então ela troca a galactose pela glucose e transfere o fosfato da galactose para a glucose, formando glucose 1-fosfato. Esta UDP-galactose que se forma sofre ação de uma enzima chamada UDP-glucose epimerase, que troca, nessa segunda etapa, mais uma vez, ela troca, porque não é uma troca de fato, ela inverte, né? Ela epimeriza, ela inverte a posição, ó, repare aqui, ó, ela inverte a posição da hidroxila do carbono 4. Então, por isso que ela se chama 4-epimerase, né? Porque ela é uma enzima que produz epímeros a partir do seu substrato. Nesse caso, o substrato dela é a galactose, que está ligada ao UDP, mas é a galactose que vai ser, então, epimerizada, transformada para glucose. E aí, essa molécula de UDP-glucose volta para alimentar o ciclo de transformação. Como fruto desse processo, você tem uma molécula de galactose, não, um fosfato, mas galactose entrando e saindo glucose. Então, entra a galactose e sai glucose. Ah, mas é um fosfato, sim. Então, entra galactose e um fosfato. Entra como galactose inicialmente, né? Mas, enfim, entra galactose e sai galactose, um fosfato. Essa galactose, um fosfato, é aquela mesma que foi produzida lá a partir da fosforilase do glicogênio, etc. E aí ela segue o mesmo fluxo. O problema é que quando ocorre uma deficiência na uridiltransferase, né, e normalmente isso é de fundo genético, a criança nasce com essa deficiência. Ela não consegue metabolizar a galactose, né? Ela tem a lactase intestinal normal, ela quebra o açúcar, absorve os monossacarídeos, galactose e glucose. A glucose é normalmente utilizada, mas a galactose, quando chega no fígado, ela não é reconhecida, porque a uridiltransferase é defeituosa. E aí, então, essa galactose começa a se acumular na criança, nesse organismo, né? E o acúmulo da lactose vai formando cristais em algumas articulações, em alguns locais, no próprio fígado, começa a provocar uma hepatomegalia, né? No cérebro, ela começa a formar uma hidrocefalia, então a criança começa a ter a cabeça, a caixa craniana começa a ficar edemaciada, né? Porque ela tem uma expansão empurrada pela hidrocefalia, pelo líquido, né? Como ainda os tecidos são moles, existe esse ajuste, mas a cabeça começa a ficar maior do que ela deveria, em função dessa hidrocefalia produzida pelo acúmulo de galactose. Então é um quadro que leva a retardamento mental, entre outras complicações. E a profilaxia, a medida para se evitar isso, é simplesmente se reconhecendo rapidamente essa doença ainda na maternidade, né, e orientando para essa mãe especificamente, que apesar de todas as campanhas da importância do aleitamento materno, etc., essa criança não poderá receber o leite convencional, né, nem o leite materno, que é um leite convencional, com características próprias para cada espécie, mas é um leite que produz lactose. Então essa criança precisa ter uma dieta
privada de galactose, pelo menos até os 10 anos de idade, porque depois o crânio já estabilizou, né, e aí você já diminui o risco da formação do retardamento mental, né? Então esse é um quadro que é uma das doenças que é investigada ainda na maternidade, lá com aquela gota que se tira do pezinho, né? Aquela gota de sangue maravilhosa que sai do pezinho das crianças para fazer exames, né? E então um dos exames que é feito é esse, né? Para que a criança já saia, ou deveria ser, né? Eu não sei agora se legalmente já está implementado isso ou não, tá? Mas essa gota de sangue pode salvar muitas vidas, né? Com os testes. Você pode fazer até 200 testes com esse sangue coletado das crianças, né? Existem métodos de diagnóstico para 200 exames. Nem todas as maternidades fazem todos. Eu sei que alguns são obrigatórios. Eu acho que esse da uridiltransferase é um dos que são obrigatórios, inclusive pelo SUS. Tá? E aqui só para lembrar da lactase, que não deve ser confundido, esse quadro não deve ser confundido com a intolerância à lactose, que é um processo intestinal, né? Que tem o tecido, né? As membranas do intestino, duas lâminas de histoquímica, né? Com imunomarcação, mostrando a diferença que você tem, a abundância, né? De marcação de esses pontinhos pretos são lactases marcadas, e aqui num indivíduo sensível à lactose, né, ele se torna sensível justamente porque ele começa a produzir menos enzimas, né, e aí você não tem mais as enzimas para degradar a lactose. Mas é um quadro que leva a desconforto, diarreia, constipação, enfim, pode levar a uma série de distúrbios intestinais, digestivos, mas ele não é fatal, é diferente, e não além de não ser fatal, ele não implica em danos permanentes, né? Diferente da intolerância à galactose, que uma vez o indivíduo tendo se tornado retardado mental por causa desse acúmulo de galactose, esse processo é irreversível, né? Ele não consegue mais voltar a ter um desenvolvimento cognitivo como as demais pessoas. Então, é um processo muito mais grave nesse sentido, né? E com isso, então, nós encerramos mais essa videoaula relacionada à via glicolítica. Até a próxima.